Bom, então aqui eu tenho controle de comissões, mês de março, tenho os nomes dos vendedores, quanto eles venderam por mês. E aqui eu vou calcular a comissão. Então, no caso aqui, eles têm uma comissão de 10% em cima do que eles venderam, certo? Então, seria bem simples para fazer. Ó, vou colocar sinal de igual, vou clicar aqui na venda do mês, vou multiplicar pela comissão, certo? Então, na hora que eu der Enter, ó, a comissão vai ser 5.032, tá certo? Tá. Se eu vier aqui mudar, a comissão não é 10%, é 8%. Dou Enter, ó, automaticamente muda, né? Por isso a importância de eu colocar o endereço da célula e não somente o valor. Ah, vou mudar de novo, é 5%. Ó, veja, tá? Mas eu vou deixar 10 mesmo, 10%. Então, só uma coisa, né? Quando eu vou copiar, normalmente eu copio, né? Ele vai copiar endereços relativos. Por quê? Porque aqui vai ser B3 vezes D2, aqui vai ser B4, aqui vai ser B5, B6. Só que veja aqui, ó, no D2 não é relativo, é absoluto. Por quê? Porque ele não vai mudar, tá? Então, se eu tentar copiar, ó, vai dar erro, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que travar a minha célula. Como que eu travo aqui? Eu travo colocando um cifrão, um cifrão antes da letra, um cifrão antes do número, e dou Enter, tá? Então, aqui eu tenho 5.032 mesmo, mas aí agora eu vou copiar, ó. Agora dá certo. Por quê? Porque ele não vai mudar, ó. O B4 aqui mudou, mas o D2 não pode mudar, porque o D2 é onde está o 10%. Se eu não coloco o cifrão, ele vai colocar D3, ó. D3 não tem nada aqui. Então, aqui, ó. E aqui também, mesma coisa. Então, isso aqui é o que a gente chama de endereço absoluto. Se eu colocar simplesmente um cifrão antes, entre os dois, entre a coluna, a letra da coluna e o número da linha, também dá certo, tá bem? Então, isso que a gente chama de endereço absoluto. Vou vir aqui para a planilha 2 agora. Deixa eu aumentar aqui o zoom também. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar para a gente fazer de novo. Então, aqui, ó, eu tenho os produtos, os valores unitários e o desconto de cada produto. Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o desconto real e o valor a ser pago, tá? Então, primeiro eu vou calcular o desconto. Então, eu vou pegar igual a célula do valor do produto e vou multiplicar pelo desconto. Dou Enter, tá? Aqui, como a gente não tem um único desconto, cada linha, cada produto tem seu próprio desconto, eu posso copiar a fórmula. Porque aqui todos são endereços relativos, né? Aqui é B4 vezes C4, vai mudar mesmo, e aqui B5 vezes C5. Então, aqui eu tenho o valor do desconto, mas eu quero saber qual o valor que vai ser pago. Então, eu vou colocar sinal de igual, vou clicar no valor unitário, menos o desconto. Dou Enter, tá? Igual o valor unitário menos o desconto. Dou Enter. E posso também, ó, vir aqui e puxar. Tá? Deixa eu voltar aqui. Está entendendo, Camille? Alguma dúvida? Pode perguntar. Então, tá bom, vou continuar, tá bem? Vou à planilha 3 agora. Aqui eu quero já fazer direto. Então, ó, vou pagar. Aqui eu não vou calcular só o desconto. O que eu vou fazer também? Eu quero
menos o desconto. Então, 1.200 menos 5%, tá? Então, às vezes, tem alguns alunos que fazem assim, ó. Pega o 1.200 menos 5%. Tá errado, ó. Tá? Ele não vai dar certo. Tá? Até ele colocou um valor aqui, ó. Mas se a gente for ver, tá errado isso, tá bem? Então, tem duas formas de eu fazer essa fórmula aqui, ó. Eu posso primeiro pegar o valor da parcela menos o valor da parcela novamente e multiplicar pela porcentagem. Então, essa é uma das formas. Não preciso colocar entre parênteses, por quê? Porque a multiplicação ela vem antes da subtração. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai multiplicar para depois subtrair, certo? Então, vou dar Enter, ó, 1.140, tá certo? Tá. Tá? Porque se a gente pensar 10% de 1.200 é 120. 5% seria 60. 1.200 menos 60, 1.140, tá? Então, se eu copiar aqui, ó, ele vai fazer para mim também dos outros meses, tá? Tem outra fórmula também, talvez seja um pouquinho mais difícil de vocês entenderem, mas é importante vocês saberem, né? Tem outra opção também. Você pode fazer assim, ó, 1.200 vezes 1 menos 5%. Então, aqui eu estaria também descontando 5% de 1.200, tá? E como ele fizesse assim, 1 é 100%, 1 menos 5% é 95%. Então, ele está multiplicando pelo que falta. Que quanto que é 95% de 1.200, tá? Ó, também da mesma forma. Se eu quisesse estar acrescentando 5%, eu coloco mais aqui. Tá? Ó, 1.260. Tá? Mas não é o caso, como é desconto, tem que ser menos mesmo. Então, essa é uma outra opção de fazer a fórmula. Ó lá. Tá? Posso copiar. E aqui eu venho para a planilha 4. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui também para a gente fazer. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um boleto a ser pago, tá? A data de vencimento é 20 de março. Está 2019 aqui, deixa eu colocar 2020, vou atualizar aqui. Então, aqui é 548, só que assim, a pessoa pagou antecipadamente, né? Nesse caso. Então, se ela pagar antecipadamente, no caso de 10 de março, ela tem um desconto de 15%. Se ela pagar após dia 20 de março, ela tem uma multa de 5%. Então, aqui eu vou fazer nos dois casos, tá? Vou fazer um e outro. Então, aqui eu tenho uma multa de 5%. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer igual. Vou pegar o valor, vou fazer da forma mais simples, tá? Vou fazer mais. P3 novamente. Vezes 5%. Tá? Então, ele vai multiplicar primeiro para depois somar. Então, veja, 575. Quando eu clico aqui novamente, às vezes para editar, às vezes ele aparece 0,05. Tá certo, tá? Porque o que é 5%? 5%, quando a gente fala 5%, é 5 dividido por 100, que é 0,05, tá? Então, se aparecer isso aqui, tá certo, né? Se eu quiser colocar em porcentagem, eu venho aqui na barra de ferramentas, ó, mesma coisa que 5%, certo? Aqui eu desconto. Então, se a pessoa pagou antecipadamente, ela vai ter um desconto de 15%. Então, vou fazer igual. Vou pegar o 548 menos o 548 novamente, aí vezes 15%. Então, ele vai ter um desconto e vai para R$ 465,95, tá?
Mesma coisa, aqui não está aparecendo, mas dependendo aí do Excel, do cálculo, você digita 15%, ele fica assim, ó. 15 dividido por 100, ele vai ficar 0,15. É a mesma coisa que 15%, tá? 15%. Então, eram essas as fórmulas que eu queria passar para vocês hoje, tá?